Graças e paz, igreja. Amém? Amém. Estamos felizes com Deus? Amém. Isso é uma verdade na sua vida? Amém. Amém? Deus. Então diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom realmente e sabe o que faz em todo o tempo em nossa vida. Por mais que as aflições batam em nossas portas, e elas sempre hão de bater, Jesus tem uma saída. Jesus tem uma porta, geralmente essa porta é estreita, mas ela é a saída para salvar-nos, para nos dar vida e vida e abundância. Amém? Amém. Nós temos, não vamos nem chamar de visitante, né? Vizinha da minha mãe ali, está lá atrás, junto com a Sofia, pequenininha, está ali do lado. Eu esqueci só o nome da irmã. Irmã Beatriz, amém. Deixa eu colocar o microfone aqui. Presente. Joel já é de casa também. Joel, o sogro do pastor, para quem não conhece, está ali, ó. Aquele jovem senhor de cabelos grisalhos, boa aparência, lá de Rio. Amém? Boa aparência, casado, tá bom? Pai de 2 filhos, avô, vou dar a ficha todinha. Vou dar a ficha dele todinha aqui na frente. Mas nós amamos vocês em nome de Cristo Jesus. Aqui é a sua casa. Faça dessa casa, tá bom? A sua casa, como eu disse. Aqui ela é a tua casa. Amém? Estou de pé mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Vamos aproveitar e orar pelo pastor. Eu queria pedir ao evangelista Roger, que está lá atrás, que daí mesmo tem uma voz bem forte, audível, levantasse a voz nessa hora. Nós sabemos que as missões não são apenas uma missão de férias ou uma viagem de férias. Mas as missões, quando nós propomos no coração e falamos, vamos fazer missões, vamos ajudar alguém. Então as resistências, elas aparecem, vem tudo da sonha fazer a obra com verdade e sinceridade. As resistências aparecem, mas elas aparecem para cair, porque nós servimos a Jesus Cristo em Nazaré. Vamos orar mais uma vez pela missionária Daniela, o pastor que lá estão, fazendo missões, tá bom? Pense que amanhã ou depois pode ser você. Pense que amanhã ou depois você vai estar num campo avançado. E a cobertura espiritual da igreja e dos irmãos é muito importante. Vamos orar? Vamos levantar a voz no clamor? Amém? Ó Deus Santo, Senhor, tu és poderoso, Deus, bom, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados nessa noite, ó Senhor. E que o Senhor ajude, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, Altíssimo, pastor desta igreja missionária, onde eles estiverem, Altíssimo Deus, que a tua presença santa, através do teu Espírito Santo de Deus, possa fazer milagres ali naquele lugar. Nós sabemos que ali eles estão, Senhor, se dispondo a falar do teu amor e ajudar vidas, ó Senhor. O Senhor nos enviou, por isso nós sabemos que o Senhor está ali, livra, guarda, transforma, Senhor, onde eles passarem o ambiente, fazendo milagres, ó Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo, Altíssimo Deus. Nós cremos no Senhor, nós acreditamos que o Senhor existe, nós servimos a Deus vivo, o Senhor é o Deus de milagre, é o Deus de poder, de maravilhas. Tu és santo e não há outro Deus igual a ti. Isso nós cremos no poder do teu Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus de Nazaré, em nome da nossa fé. Amém. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Amém. Vamos estar sempre dando glória a Deus. Estou um pouco ausente esses dias, eu e a esposa. Estamos aí viajando por aqui mesmo, viu, Dimas? Viajando por aqui mesmo. Viajando por aqui, pelas igrejas, divulgando o projeto que é para o reino de Deus, para a glória dele, os livros que Deus tem, tudo que tem, nada que nós, a estação de Deus, se não fosse a mão de Deus sobre a nossa vida, não seríamos nada. Amém? Amém. E nós temos ficado um pouco ausente, mas eu tenho certeza que vocês têm orado por nós, e se não têm orado por nós, eu queria pedir que você ore mais, tá bom? Queria pedir que você ore mais por nós. Alguns dias atrás, eu vi um vídeo, e esse vídeo me chamou muita atenção. Nesse vídeo, fala do sacrifício da cruz, através de uma música, vai valer a pena. Talvez muitos de vocês tenham visto esse vídeo por aí, mas eu queria passar ele, nós temos um probleminha no projetor, mas acho que vai dar para você enxergar aqui, tá dando para eu vou apagar outro aqui, né? Eu queria que você prestasse bem atenção nesse vídeo. Olha só.
Há escolhas na vida que nós nunca conseguiríamos, talvez, fazer. Mas Deus fez essa escolha por mim e por você. Faça valer a pena na sua vida. Faça valer a pena. Morreu por todos. E se Ele não morresse, não viria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E através do poder desse Espírito Santo é que hoje faz com que a gente vá além. Atos. Abra comigo rapidamente Atos 19, do 11 ao 17. Vai falar sobre o poder do Espírito Santo de Deus. E em Atos vai falar também de alguns jovens, para ser mais específico, 7. Todos. E você vai entender que, se você não for cheio do Espírito Santo de Deus, por esse sacrifício que foi feito por você, há situações em sua vida que você não conseguirá acertar. Eu vou mais além. Sem o Espírito Santo de Deus, não há situação alguma que você possa acertar. E há homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E nesta casa eu sei que tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Em Atos ele começa assim, 19, do 11 ao 17. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns, a minha versão diz, dos exorcistas judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: desconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seba, judeu, principal dos sacerdotes. Vou repetir esse 14. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seba, judeu, principal do sacerdote. O 15. Respondendo, porém, os espíritos malignos disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Paulo, homem, simples. Mas vós, quem sois? E, saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de todos, contendendo, apossando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. 17 diz: e foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos, e eles, sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Pode fechar a sua palavra. A palavra de Deus é direta e nos mostra a cada dia como temos que nos prepararmos. Nós vivemos, como eu disse a vocês, lutas diárias, e muitas vezes somos encarados, enfrentados e desafiados cara a cara pelo inimigo. Aqui 7 jovens. Quando eu li para você o início, fala que ele era dos principais dos sacerdotes. Os sacerdotes eram uma lei, na época, suprema. Na verdade, os principais homens responsáveis, homens aparentemente íntegros em todas as partes, respeitados, e que também detinham o poder da lei e de tudo mais sobre eles. E 7 jovens, vendo o proceder de Paulo, 7 homens, a Bíblia diz ali, vendo o proceder de Paulo, filhos desse sacerdote, creio eu que por pensar ou achar que era filho do sacerdote, tinha a mesma presença e a mesma unção que tinha Paulo. Creio eu que, olhando eles, teve e quis ter o poder que Paulo tinha nas mãos. Invejou, olhou e falou: nós podemos. Quis chamar para si uma glória que não estava pronto para receber. Porque esta glória não vem de homens. Se você deseja o reconhecimento ou a glória humana, digo que você está no caminho errado. Porém, se você deseja e espera a glória que vem do alto, você já é mais do que vencedor, porque é o próprio Deus que o justifica. Aleluia. É o próprio Deus que te abençoa. Aqueles jovens, penso na minha
simples ignorância, que eles olharam e falaram: bom, se Paulo, antigo Saulo, pode fazer, eu também posso. Se ele faz, isso é fácil para mim fazer, e eu vou lá fazer. Há um diferencial na vida daqueles que combatem um bom combate. Chama-se Espírito Santo de Deus, poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida. Um homem e uma mulher sem esse poder, revestido desse poder, não consegue encontrar o caminho da vitória. E o certo vai ser envergonhado. Quando você olha para si e diz: estou pronto, eu posso e vou fazer. Mas quando você se depara com uma situação onde você é confrontado, você deve se lembrar que primeiro de tudo, a fé. Eu posso sim e devo fazer. Mas logo vem um segundo pensamento que diz assim: sem Jesus eu nada posso fazer. Estes homens não conheciam a Jesus. Estes homens, 7 homens, filhos do sacerdote, ouviam falar e acharam que poderiam combater com Satanás. Meu amigo, você sim é mais do que vencedor. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Mas se você der lugar para o inimigo te acusar, ele vai te acusar. Ele conhece o teu proceder, a tua vida, e ele conhece muito bem os teus atos. Deus está dizendo e mostrando a nós o seguinte: te prepare, se coloque em posição, porque uma batalha está sendo travada no mundo espiritual, e há momentos que você que está aí sentado pode ser afrontado por este inimigo. Eu me lembro que no início da minha conversão, aos 12, mais ou menos 13 anos de idade, eu estava num monte, lá pelo lado do Valparaíso, Los Fire, era um monte de oração que tinha na época pela Batista Independente. Algumas pessoas aqui acho que lembram. E eu me lembro bem que naquele dia caíram várias pessoas possessas, endemoniadas ali. E aí o que aconteceu? Eu estava de frente para uma mulher que foi pega pelo espírito maligno, possessa, ela caiu, começou a rolar e veio na minha direção. De repente um pastor que estava deu ordem, ela falou: para aí, inimigo, em nome de Jesus. Ele parou, fica de joelho, está amarrado. Ele ficou e olhou para mim assim, ficou olhando e falou assim: eu não gosto desse menino. Aí ele falou: por que você não gosta dele? Porque ele lá em cima protege ele. O céu precisa conhecer quem é você. Se você não for conhecida no céu, não importa a tua autoridade, a tua posição nesta terra. Se o céu não saber quem você é, selar e marcar e andar nos caminhos do Pai, você pode ser afrontado e envergonhado. Que isso, missionário? A palavra me garante que ele disse assim, aquele espírito, ou aqueles espíritos, disse assim, aqueles jovens: ei, meu amigo, eu sei quem é Paulo. E quando ele disse isso, você tem que olhar para você e começar a fazer uma autoanálise e dizer assim: se algum espírito maligno se apossar, não estou botando medo, estou dizendo para você que você está em todo o tempo sujeito a combater as hostes malignas. Se ele parar diante de você e dizer assim: peraí, Rezende, esse eu sei quem é. Esse homem tem dedicado a vida, é um homem íntegro, é um homem que tem doado a vida para ajudar ao reino, é sério, é honesto, não guarda no coração a raiva, não guarda no coração o rancor, o proceder dele é reto e é fiel. Esse eu não posso tocar, porque Deus cerca ele de todos os lados. Eu conheço quem era o Rezende, e eles sabiam quem era Jesus. Opa! Jesus eu conheço muito bem. Esse mesmo Jesus que se fez, que se deixou morrer, se sacrificar naquela cruz, para que o doce Espírito Santo de Deus viesse sobre nós, trazendo a consolação. Esse Jesus, através desse poder maravilhoso do nome dele, nós fazemos prodígios e milagres com a fé em Jesus. E nessa caminhada, estes jovens não conheciam Deus e muito menos quem era Jesus. Eu expulso vocês aí no nome de Jesus, a quem Paulo anda pregando. Isso demonstra que eles não conheciam Jesus. Quantos de nós muitas vezes estamos
vivendo dentro de um sacerdócio muitas vezes, como sacerdote ali, entre aspas, me entenda, e você começa a passar anos e anos vivendo e achando que está pronto ou pronta, apto ou apta, e não consegue entender que sem Jesus não vai. E sem Jesus, quando eu digo, é sem nada. Não adianta você dizer que eu sou de Jesus, eu faço o que Jesus espera, mas você não compreende o querer dele para a sua vida. Aqueles jovens tinham tudo para serem, tudo, para serem grandes homens de Deus. Eles vinham de uma linhagem nobre, eles vinham de uma linhagem que eles poderiam aprender muito mais, mas não queriam. E o céu, no céu ninguém se engana. Você pode sorrir para o seu irmão, você pode suportá-lo em amor, sim, mas se dentro do teu coração não houver um amor verdadeiro pelo seu irmão, digo a você que você não ama Deus, porque como pode amar a Deus se não ama o seu irmão que vê? Esse é um dos princípios básicos da lei, que se transformou na graça. Foi resumido toda a lei em 2 grandes mandamentos. Você está, irmãos? Você precisa compreender que apóstolo Paulo, quando eu me refiro ao nome apóstolo Paulo, e quando aqueles demônios falaram, eu conheço Paulo, eles sabiam que há um tempo atrás, Saulo não era Paulo. E quando Saulo era quem era, ele perseguia. Saulo era um fariseu. E ele era um cumpridor da lei ao extremo e fazia-se cumprir a lei por onde ele andava. Ele militava ali, prendia todos os judeus, dizia que ser cristão, que seguir a Cristo era uma seita e ele perseguia. E os demônios acompanharam, sim, essa história dele desde o início. E aí, Paulo se encontrou com Jesus. Eu estou adiantando a história. Se encontrou com Jesus pelo caminho. E ele simplesmente não teve apenas um encontro com aquela luz. Ele simplesmente não teve apenas um encontro com aquela voz que ele disse, mas ele abriu o coração para dizer, Senhor. As palavras que saíram dele foi Senhor. Quem é o Senhor? Preste bem atenção. Quem é o Senhor que eu persigo? Isso demonstra que ele queria conhecer daquele Senhor. A palavra me garante que você precisa prosseguir em conhecer a Jesus, Deus. A cada dia que passa, você precisa conhecer a Jesus. Você precisa conhecer a Deus. Aleluia. E a história de Paulo continua. E ele começa a passar o quê? Fome, aflições. Paulo começa a passar perseguições. Paulo começa a ser caluniado. Paulo é preso. Paulo é apedrejado, escorraçado. Acontece tudo com Paulo. Mas Paulo permanece fiel ao Senhor Jesus. Ele permanece seguindo aquele mandamento que Jesus disse a ele. Então, meu amigo, minha amiga, meus amados irmãos, é necessário simplesmente você continuar naquilo que Jesus mandou, que você continuar seguindo os seus mandamentos, para que o céu, para que as hostes malignas todas saibam quem você é. E quando tentarem levantar armas forjadas contra a sua vida, diz que elas não prosperarão sobre a sua vida. Você não está lutando contra a carne ou contra o sangue, mas está lutando contra potestades dominadoras do mal. Abra os olhos espirituais e veja que a luta já foi determinada lá em cima. E se você não entrar nesse caminho que Jesus está escolhendo e disse que você deve seguir, você pode ser envergonhado a cada minuto. Aleluia. Você precisa de discernimento. Você precisa de discernimento. E Deus está mostrando para você que o despreparo te leva a ser envergonhado, envergonhada. E como que se prepara? Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E esse poder do Espírito Santo de Deus precisa ser eminente, precisa ser uma luz que brilhe em todo o tempo na sua vida. Em todo o tempo na sua vida. Me lembro de um testemunho que eu estava
numa igreja, o pastor daquela igreja passou 2 lutas muito grandes espirituais nesse dia. E eu estava lá ouvindo aquele pastor assim baixinho em estatura, mas grande em poder do Espírito Santo de Deus e de unção. E ele disse lá no altar: eu estou indo para o meu trabalho hoje dirigindo. E quando eu estava chegando ali na asa sul, perto daquelas faixas de pedestre, o Espírito Santo me disse no coração: aquele homem vai se jogar na frente do seu carro. E eu escutei antes de ontem, estava numa chácara almoçando na casa de um pastor, eu escutei antes de ontem que um dos obreiros da igreja estava aí na frente e outros atrás do carro. E um homem se jogou de bicicleta na frente do carro desse obreiro e ele atropelou e matou esse homem. Mas ele se jogou na frente. E vai vendo o que aconteceu. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, o discernimento e a vida íntegra daquele homem, Deus falou para aquele homem naquele minuto: preste bem atenção, esse homem vai se jogar. E ele freou bruscamente, era uma Blaze, o carro dele que eu vi, ele freou bruscamente o carro, parou. E quando aquele homem desceu, ele falou, olhou para aquele homem olhou para ele, arregalou os olhos, endemoniado, e disse: por que você não me matou? Era para você ter me matado hoje aqui. Ele falou: eu te repreendo, Satanás, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Aquele homem caiu endemoniado ali no meio daquela faixa onde eles estavam e começou a juntar gente de tudo quanto é lado. Ele saiu para ir trabalhar num dia comum. E se aquele homem, aquele pastor não estivesse revestido, por que eu estou pregando isso? Porque Deus está mandando eu pregar isso para você desde o início. Amanhã ou depois você pode passar por essa situação. Despertai-vos, acordai-vos, o Senhor trabalha despertando o povo. Aleluia. Despertai-vos nessa noite. E então ele começou a expulsar aquele demônio e se juntou várias pessoas ali ao redor. A polícia chegou ali e um daqueles policiais é um cristão. Ele chamou os líderes maiores ali da patente do lado e falou assim: ó, eu sei o que é isso aí. Deixa que esse homem aí é pastor. Isso aqui não compete a nós. Vambora daqui. Vambora daqui. Meu amigo, não se combate o inimigo com armas, com prisões, com cadeias humanas, mas se combate o diabo sendo cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E ali aquele pequeno pastor em estatura, mas cheio da unção de Deus, expulsou aquele demônio, pregou para aquela vida, e aquela vida se converteu no meio daquela multidão na calçada. Peraí, não parou por aí não. Ele falou: meu Deus, que dia de luta, eu não esperava isso acontecer. E seguiu para o seu serviço. Chegando lá no seu serviço, se deparou com um amigo, e ele devia um almoço, ou melhor, aquele amigo disse que iria pagar um almoço para ele. Já tinha algum tempo que esse amigo estava devendo um almoço para ele. E ele falou assim: vai vendo a luta que nós podemos passar. E ele falou assim: pô, eu não estou muito bem hoje, meu amigo, para poder ir lá nesse almoço com você. Mas não, vamos lá. Ele insistiu para ir num restaurante que era de costume ele ir. Ele falou: não, então tudo bem, vamos lá, na hora do almoço eu vou com você hoje. E ele foi para o restaurante. Chegando no restaurante, ele começou a comer a comida, tinha uma porção de frango a passarinho, ele gostava bastante. Quando ele foi pegar essa porção tinha acabado. Veja bem, e aí a cozinheira estava do lado e falou assim: não se preocupe, eu vou levar na sua mesa essa porção daqui a pouco, eu vou fritar mais. E ele foi lá para a mesa dele comer, e ele agradeceu. Olha o detalhe, o parênteses da história. E ele agradeceu a Deus, deu graça e santificou o seu alimento. A menina olhou, tudo bem, ele começou a comer. Passado um pouco, a cozinheira trouxe para ele um prato que ela prometeu com frango a passarinho e colocou na mesa. Quando ele foi tocar naquele prato, o poder do Espírito Santo de Deus dentro da vida daquele homem disse: consagra esse alimento mais uma vez. E ele consagrou mais uma vez aquele alimento. O amigo dele, sem entender nada, carnal, olhou para ele e disse assim: mas você vai orar toda hora? Ele falou assim: não se preocupa não, que disso você não entende, deixa comigo que eu sei quem é Deus. Ele mandou, eu vou fazer. E aí vai vendo o que aconteceu. Passado um pouquinho no meio do prato ali, eles comendo, se alimentando, escuta um barulho no balcão daquele restaurante, uma mulher gritando e dando um grito bem forte. Aquela mulher se levanta e vem quebrando todas as cadeiras daquele restaurante. Era a dona do restaurante. Vem quebrando as cadeiras, jogando tudo pro alto e gritando na direção dele.
pequeno, o grande saiu para fora e foram para a vidraça daquele restaurante. Mas aquele pastor, cheio do poder da unção do Espírito Santo de Deus e com discernimento preparado, olhou para aquela mulher no meio daquele restaurante e disse: eu te repreendo em nome de Cristo Jesus de Nazaré, demônio. Correu todo mundo. Isso não é conversa minha, não é uma historinha não. Isso é verdade. Eu te levo lá no pastor que viveu isso. E aí, meu amigo, o restaurante inteiro correu e ficou lá na vitrine olhando o que estava acontecendo. E ele começou a repreender aquele demônio daquela mulher. Começou a dizer: demônio, tu não tem força contra mim, porque tu sabe quem eu sou. Eu sou filho de Deus Altíssimo. Eu sirvo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. E pelo nome de Cristo Jesus de Nazaré, eu te repreendo. Ela foi livre naquele minuto. O restaurante inteiro era dela. Estava todo quebrado. E as pessoas sem saber o que estava vendo. E aí, meu amigo, quando aquele demônio saiu da dona do restaurante, lá vem de novo parecendo um faroeste. Sai a cozinheira que levou o frango e a passarinho na mesa dele, dá um pontapé numa porta daquelas que abre para um lado e para o outro, e diz: você não vai libertar essa mulher das minhas garras. E meu amigo, esse homem cheio do poder olhou para essa mulher e disse assim: eu não vou libertar ninguém, mas aquele que habita em mim já libertou e morreu na cruz por ela. Aquele que habita em mim já morreu por ela. E você não tem poder. Eu te repreendo na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Caia de joelho aqui aos pés de Cristo. Ninguém entendia nada. Os carnudos não entendiam nada. Aqueles que não têm visão espirituais não conseguiam entender. Aquela cozinheira era mãe de santo. Aquela cozinheira era mãe de santo. E há anos estava aprisionando aquele restaurante e aquela mulher. Sabe o que aconteceu no final de toda a história? Aquela mulher foi salva para Jesus Cristo de Nazaré. Aquela mãe de santo foi falido. O centro espírita faliu, acabou. E ele ganhou para todo mundo a Jesus Cristo de Nazaré. Não foi envergonhado. E o nome de Deus foi glorificado. E o nome de Deus foi glorificado. O despreparo faz a gente pagar pelos erros. Vou te contar mais uma história do Mato Grosso do Sul para que você entenda. Estava dois pastores com 2 carros estacionados na frente de uma casa de uma endemoniada. Eles foram chamados para ir lá. Quando eles chegaram lá na frente dessa casa, tentaram de diversas formas expulsar aquele demônio. Era uma legião de demônios que ali estavam naquela mulher. Então eles falaram assim: vamos para a igreja, para o santuário, no templo, vamos levar essa mulher para lá, e quando chegar lá, nós vamos procurar ao Senhor, consultar ao Senhor, para que o Senhor fale o que está acontecendo. Colocaram a mulher no carro, possessa, endemoniada, e entrou 5 pessoas. Estava entrando quase 5 pessoas, 4 pessoas naquele carro. E aí um dos pastores que lá estava foi chegando perto assim, e aquele demônio olhou endemoniado. Aquela mulher olhou para aquele pastor e zombou e disse assim: você não vai aqui nesse carro. Você não vai aqui nesse carro. Aí ele perdeu, como ele diz, até estribeira. Olhou para aquele demônio e falou assim: eu vou no meu carro, seu bobão. Olha o despreparo. Ele olhou para ele e falou assim: você não vai. Quando aquele pastor foi para o carro dele, os 4 pneus estavam no chão do carro dele. E não tinha lugar para ir. Eu estou mostrando para você um pouco do mundo espiritual. Eu estou falando para você um pouco deste mundo que muitas vezes pode ser desconhecido para alguns, mas é bem vivo. E o que faz toda a diferença no momento do problema, no momento da afronta, é você ter fé, estar cheio do poder de Deus e dizer: Jesus, Tu és maior do que todas as coisas, e diante de Ti nada, nem ninguém pode impedir o Teu agir. Deus está mostrando para você nessa noite, igreja. Deus está provando para você que Ele é poderoso. E está dizendo para você: preparai-vos. Se coloquem em posições. Sabe por que muitos de nós não entendemos o que é o mundo espiritual?
Muitos de nós não compreendemos o que esse mundo espiritual pode fazer. Você cheio do Espírito, ninguém pode tocar em você. Você cheio de Deus, ninguém pode tocar em você. Aleluia. Mas você sem Deus, você vai sofrer. É a palavra. Nós que estamos vivendo na casa de Deus, precisamos a cada dia mais buscarmos e compreendermos que o poder do Espírito Santo de Deus é o que mais importa em nossa vida. Nós que estamos na casa de Deus temos que entender e compreender que você foi feito para vencer. Você foi feito para guerrear, sim, mas você foi feito para poder dizer: Senhor, Tu és o Senhor da guerra. O Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ah, meu irmão, nada pode com este nome poderoso de Jesus. Uma vida no altar, uma vida santificada, é uma vida que gerará outras vidas. É uma vida que vai fazer com que você escape de vários problemas na caminhada, de diversos problemas na caminhada. Deus lhe dará o discernimento. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Faça valer a pena todo o sacrifício que foi feito na cruz, para que você seja cheio do poder de Deus. Queria te convidar a se colocar de pé. Queria convidar a evangelista Rezende aqui, por favor, o violão. Ministério de Louvor.